Um dos principais motivos de assinar a tag Inéditos, que é um clube de assinaturas literárias, foi que eu gostaria muito de ler livros diferentes daquilo que eu estou habituado, senão eu fico sempre nesse marasmo de ler apenas livros de suspense e terror. Eis que eu recebo um livro completamente diferente daquilo que eu leria, que com toda certeza não me agradaria da proposta de imediato, muito menos da capa, mas que me surpreendeu demais. E eu vou dizer para vocês que pelo menos aqui valeu muito a pena essa questão da experiência literária. Eu vou falar para vocês o que eu achei sobre esse livro específico, o que ele tem de tão especial e quais são as coisas que eu não curti tanto na história. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles amigos que gostam de um bom clube de literatura. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro As Quatro Vidas de Daiyu, da Jenny Tinguy Zhang. Ele veio aqui nessa capinha aqui, que eles chamam de jacket, né? Bonitinha, aqui ó, dá pra vocês verem. E a capa desse livro é essa aqui, pelo menos aqui para o clube do Tag Inéditos. Depois que ele vai para trabalho editorial de fato, para venda, ele tem uma nova capa. E aqui, como eu falei, a gente tem uma história que não me chamaria atenção de imediato. Afinal, parece ser um romance meio tranquilinho, tanto pela sua jacket quanto pela sua capa. Só que aqui, a única coisa que tem de bonitinha e de fofa é a capa. A gente tem uma história muito pesada. Em primeiro lugar, no recorte temporal, a nossa história se passa no século XVIII, iniciando em 1882, por aquele período ali. E a gente conhece a personagem da Daiyu, que ela mora na China com a sua família, é uma criança muito feliz. A sua mãe e seu pai trabalham com tapeçaria, eles fazem peças belíssimas, peças essas que são compradas por várias pessoas. Eis que eles se mudam de uma cidade muito pequena para uma cidade um pouco maior, para que as vendas aumentem exponencialmente, que é o que acontece no final da história. Só que eis que de uma hora para outra a vida da Daiyu vira de ponta cabeça, os seus pais são presos por algum motivo que ela desconhece, ela fica apenas com sua avó e em determinada noite a sua avó fala que ela precisa sair daquela casa. Então ela manda essa garota em uma carroça, deixando tudo para trás, para outra cidade que é um pouco mais distante, porque caso ela seja pega ali na casa daquela senhora, as coisas não vão ser tão boas quanto ela imagina. Eis então que se inicia uma segunda vida de Daiyu, que é passar a viver realmente mendigando pelas ruas, pedindo comida. Afinal, ela é uma criança, ela faz essa grande viagem quando ela tem 6, 7 anos, por aí. Então ela está completamente perdida nesse mundo novo e ela tem outros mundos a serem percorridos, assim como novas identidades, quando ela, infelizmente, é sequestrada. Ela, quando criança, então, é sequestrada ali naquele lugar, mandada por um navio para os Estados Unidos, em uma condição péssima, inclusive, trancada dentro de um barril de carvão, e ela chega nessa nova realidade para ser vendida para um bordel muito famoso. Então, aí começa mais uma parte bem pesada e trágica da vida dessa garota, e tem outra vida que ela adota, outra identidade, que é a Jacob Lee, que é de um rapaz. Então ela acaba se vestindo de menino para tentar sobreviver nesse mundo inóspito, logo que ela consegue sair desse bordel. E aí a gente vai ver uma nova vida para Daiyu, onde ela se sente mais confortável. Ela trabalha numa loja muito pequena, com pessoas muito amáveis, muito queridas, que a recepcionam muito bem. Só que, como eu falei para vocês, o cenário desse livro é no finalzinho do século XVIII. E nesse momento, os imigrantes japoneses, chineses que estão ali nos Estados Unidos são pessimamente recepcionados. Então eles são até mesmo alvo de críticas muito pesadas, de violências diárias e corriqueiras. E é nesse cenário que a Daiyu, agora Jacob Lee, tem que enfrentar coisas que ela nem imaginava para defender pessoas que ela ama. E inclusive uma nova paixão que ela acaba tendo no caminho de sua jornada. Primeiro eu tenho que falar para vocês que esse livro ele tem sua importância para além da literatura. Aqui a gente tem uma história que tem debates muito pertinentes aqui para o nosso tempo atual. Nada é retirado do tempo, não é só no século XVIII que essas coisas ocorrem.
acontece ainda nos tempos atuais, então é um bom reflexo para se enxergar enquanto indivíduo. Tem toda essa questão do pertencimento. A Dayu, a todo momento em sua trajetória, tenta pertencer a algum lugar, mesmo com novas identidades. Tem esse debate também sobre o navio de Teseu, até que ponto você se desmonta de si mesmo e continua sendo você mesmo de fato. Porque a Dayu, ela muda de identidade como uma forma de se proteger, ela corta cabelo, ela muda sua postura, ela fica olhando os homens andar na rua e tenta buscar essa identidade mais masculinizada nela, mesmo sendo criança, mas ela continua sendo a Dayu. Então até que ponto você retira elementos da sua própria identidade para se parecer no mundo contemporâneo, para ser mais aceito, e até que ponto você deixa de ser você mesmo de fato, ou será que indiferente ao modo como você se desconstrói, você sempre vai continuar sendo você mesmo, assim como o navio de Teseu, que é essa história de um grande navio que vai se desmontando e vai tendo novas peças, até o ponto que ele é completamente reconstruído, com peças completamente novas, mas supostamente continua sendo o navio de Teseu, mesmo não tendo as suas peças originais, mesmo não estando ali por completo. Então tem esse debate, tem o debate da questão do machismo muito presente nessa obra. Afinal, é muito mais fácil para ela se tornar um homem numa sociedade extremamente machista, porque ela vive num mundo onde ela é alvo de estupro, alvo de assédio, alvo de várias coisas que ocorrem no seu caminho, vários riscos que ela percorre. Então, tipo, essa identidade traz em xeque um debate muito importante para o tempo contemporâneo. E tem também essa questão que é mais como um reflexo social do período, que é da xenofobia que eles sofriam naquele lugar, e até que ponto essa xenofobia chegava a extremos drásticos e mortais, de fato. Até mesmo a autora comenta no seu pós-fácil, no final, que tudo que ela escreveu aqui há diversos elementos que são reais. Vários massacres que aconteceram nos Estados Unidos com chineses, tem vários chineses que foram enforcados, e foi uma parte da história que ela foi esquecida, foi ignorada, não foi dado tanta importância, tanto que quando eu li, eu achei que eu estava lendo uma história muito fictícia, até mesmo já imaginei que tivesse reflexos sociais reais, né? Afinal eu sei que a xenofobia existe, mas achei que esses fatos em si não existiam. E aí quando eu fui ler um pouquinho mais, eu tive essa percepção da autora de que ela estava fazendo meio que uma carta-denúncia ao escrever essa obra. É um livro muito bom, é um livro muito pesado. Quando chegar nas livrarias, eu espero que não tenha essa capa tão fofinha aqui, que essa é uma crítica que eu faço à tag, que de fato essa capa não faz jus à obra, é uma história muito mais pesada, inclusive não tem nada a ver com peixe, tem pouca coisa a ver com água, a não ser o lugar que ela nasceu, que ela busca meio com o norte na sua bússola pessoal, mas a história em si era muito mais do que isso. Isso aqui acaba meio que afastando os leitores, pelo menos eu, se eu fosse o leitor, eu não iria atrás dessa obra. Outra coisa que eu posso dizer que eu adoraria ter na minha experiência da tag é que essa obra se abrisse para um debate maior. Sei lá, tivesse algum link para um vídeo no YouTube para entender esses conflitos, ou até mesmo algo mais ali dentro da tag, da revistinha, para a gente entender esse contexto histórico, porque aí sim, de fato, seria uma experiência literária em mais de uma dimensão. Eu vou até escrever isso lá no clube porque eu acho que faz mais sentido para essa obra. Aqui não tem apenas um livro que é para ser esquecido, é uma obra que é para ser pensada, refletida, debatida, e ela meio que perde a sua importância com uma capa meio infantilizada, ou até mesmo com um trabalho que deixa ela sozinha ali pelas coxas, tipo, aqui é um livro que foi vencedor de prêmios, leia e tire suas conclusões. Eu acho que ela vai além disso, e inclusive a autora, quando escreve em seu pós-fácil, ela escreve da importância que ela quer que a sua obra tenha, que essas coisas que aconteceram sejam trazidas para o tempo atual como um modo de reflexão para aquilo que a gente vive, e também para que a gente não esqueça e não ignore essas pessoas que estiveram no século XVIII ali na China e o quanto elas sofreram, o quanto não foi bonito. E isso acontece com outros povos hoje, até mesmo no Brasil, imigrantes de vários lugares que vêm para cá e nem sempre são bem recepcionados. E tem também uma parte que ela é trazida aqui de uma maneira curtinha, mas eu acho muito importante e impactante, que é o modo como a mídia distorce as coisas para fazer com que os indivíduos percam a sua própria humanidade. Então, quando se é noticiado que houve um massacre com povos chineses lá na Latinoamérica, há escrito no tabloide uma coisa tipo que ignora a morte dessas pessoas, ou como se eles fossem rebeldes, como se isso justificasse o fato deles terem morrido daquela forma, quando na verdade foi um massacre gigantesco. Isso a gente vê diariamente em vários conflitos, tanto internos quanto externos, tanto internacionais quanto nacionais, desse modo como é justificado certas atitudes
do lado do time que está vencendo ou do lado de quem escreve a narrativa. E é bom que a gente tenha essa percepção para que a gente consiga identificar uma narrativa real ou para que a gente consiga nunca perder a empatia de fato. Indiferente de qual lado está perdendo, qual lado está ganhando, vidas importam, empatia é o nosso máximo que a gente tem que aprender como indivíduos e passar como indivíduos para a sociedade, e todas as pessoas merecem respeito. Ninguém vem para roubar empregos de outro país. Assim como nós brasileiros saímos daqui do Brasil para ir para Portugal, para os Estados Unidos, a gente não vai roubar emprego deles, assim como as pessoas que vêm para o Brasil de diversos lugares, Colômbia, Chile, Venezuela, Haiti, eles não vêm aqui para roubar nossos empregos, eles vêm aqui para uma chance melhor de vida e merecem respeito como tal. Assim como nós merecemos respeito quando saímos dos nossos lugares, eles também merecem respeito, que é a carta final desse livro para mim. Pessoas merecem respeito, histórias merecem ser lembradas, narrativas devem ser lidas com atenção e não menosprezadas. Qualquer narrativa que seja lida, pelo menos para mim, o aspecto que tem que se sobressair é o aspecto humano. Está tendo um conflito que eu não concordo com A ou B? Tudo bem, mas eu concordo que os seres humanos que estão envolvidos não merecem passar por isso. Eu concordo que numa guerra há crianças, há mulheres, há homens que são inocentes, e essas pessoas não merecem morrer dessa forma. Para mim, então, essa foi a lição que eu gostaria muito que fosse intensificada pela curadoria de uma forma mais forte, de fato, com esses links que direcionam para algo mais denso, para uma leitura um pouco mais responsável pela obra. Mas eu tenho certeza que eu, pelo menos, consegui ver isso por fora. Eu vi vários vídeos sobre os conflitos, foi muito reflexivo, e com toda certeza essa história não vai ser esquecida como apenas um livro na minha estante. Então eu finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e espero que a tag abra novos debates, assim como esses, e debates importantes. E você que vai comprar esse livro, 4 vezes de Dayu, não se engane, não sei como que vai ser a capa escolhida para o lançamento ao público, mas caso seja uma capa infantilizada, aqui é uma história muito adulta, não é uma leitura jovem adulto, e com toda certeza é uma leitura que merece ser lida e um debate que merece ser trazido à tona.